vamos a aprender muchísimas cosas a través de Concebú y de nuestros ponentes que hoy están aquí presentes. Así que a quienes están afuera los invitamos a ingresar a la sala de ponencias, a este ciclo de conferencias que inicia en este momento. Recuerden que la charla, la plática de ahora es en idioma portugués, así que si no han tomado su aparato de traducción simultánea, háganlo en este momento, les doy un momento para que lo hagan y también les pido por favor que una vez que lo terminen de utilizar, lo regresen a la entrada donde lo están dando. Tómenlo, les doy unos momentos para que tengan su traductor simultáneo y podamos dar inicio. Muchísimas gracias. También les pedimos que mantengan sus celulares en silencio o en modo avión para poder prestar atención a la conferencia. En esta ocasión vamos a escuchar Conservación de alimentos en sistemas de silo-bolsas por Wellington Roberto Matano Gianola, de Brasil. Él es consultor técnico de ganadería en Marcher, Brasil. Es médico veterinario zootecnista, administrador de empresas, especialista en nutrición de rumiantes, jurado vivo de ABCZ. Hay que recordar que la Z es porque Cebu en Brasil se escribe con Z. Experiencia de 35 años en silaje, 17 años con granos húmedos, ganadero de leche también. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Wellington Roberto Matano Gianola. Buenos días. Ainda com poucas pessoas, mas cumprindo o horário. Hoje eu vou falar um pouco sobre armazenagem de silo-bolsa. Pode ser para silagens de planta inteira ou também para grãos úmidos. Vocês conhecem grãos úmidos, silagem de maíz úmida? Conhecem? Alguém usa silagem de maíz úmida? Um único produtor? 2, 3. Grãos úmidos nós já usamos no Brasil há 40 anos. Eu trabalho com grãos úmidos há 17 anos. E silagem, já também tendo algumas fazendas além da Marcher, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, no Brasil, e sempre tenho a oportunidade de participar de 30, 40 fazendas por ano fazendo silagem. Isso dá uma visão um pouco diferente, né, em função de diversas propriedades, várias silos feitos e cada um com uma estrutura. Isso dá uma visão um pouco diferente. Mas a armazenagem em silo-bolsa, para quem não conhece, só para mostrar uma máquina armazenando DDG em silo-bolsa, aqui essa máquina está trabalhando aqui no México hoje. Tá? Está aqui no México.
de uma forma simples aí, guardando o DDG. Um pouco para frente agora já vou mostrar um pouco mais, só para poder mostrar. Pode passar, por favor, o próximo. Então, o que é a Sido Bolsa? Sido Bolsa é um sistema plástico para poder armazenar as silagens, os materiais para poder fazer a fermentação. E é um produto de fácil instalação, é um produto modular que se consegue para guardar 1.000 toneladas de silagem. Vou utilizar 3 bolsas, mas tenho 1.500 toneladas, então vou usar 5 bolsas. É simples, não é como um silo trincheira, onde necessito de fazer uma construção para fazer o armazenamento. É um polietileno com aditivos com anti-UV para poder aguentar até 24 meses nos produtos armazenados. O principal ponto é que é um produto, é uma forma de armazenar sem oxigênio. Toda a armazenagem Sido Bolsa, em questão de 4 a 6 minutos, todo o oxigênio residual ele é consumido. Por isso, ele termina dando um pouco mais de qualidade ao alimento que se está armazenando. Pode ser utilizado tanto para silagens, como também para cereais, como grãos secos. Novamente aqui. Essa máquina aqui é maíz, guardando 55 toneladas por hora. Aqui maíz vai caindo na máquina tem rolo cracker, ela processa, rompe o grão, e aí o grão vem para dentro do Sido Bolsa, onde ele recebe água para ser reidratado, ou ele pode ser guardado, colhido e guardado com umidade um pouco mais alta, mas eu vou explicar agora para frente. Por favor. Novamente. Aqui um Sido Bolsa de 6 pés, onde eu consigo guardar um Sido Bolsa de 6 pés em torno de 105, 110 toneladas de maíz úmida ou seca. Como na 9 pés, eu consigo guardar em torno de 210, 220 toneladas. Países como Argentina e Uruguai, até 60% da sua produção é armazenada em Sido Bolsa. O Sido Bolsa ele tem as menores perdas de material, e isso mantendo a maior qualidade. E por que acontece isso? Pela rápida diminuição do pH, que faz com que conserve melhor os nutrientes do alimento. É um ambiente sem oxigênio, como eu já tinha comentado, e livre de pragas e insetos. Então, mesmo que eu for guardar grãos secos, não há pragas que permanecerão vivos porque não há oxigênio. Também não há crescimento de fungos, porque fungos também necessitam de oxigênio. E, como já tinha comentado, rápido consumo de oxigênio, baixa rápido pH, isso traz uma melhoria na silagem de 12,3%. Isso mantém mais nutrientes comparado com o Sido Pastel, com outros tipos de silo, melhorando em até 12,3%
manter. A instalação rápida, precisa de uma única pessoa para fazer a operação dos equipamentos, então tudo é muito fácil. E ainda pode-se ter uma redução do custo de frete, porque para grão úmido, posso colher o grão com 28% de umidade e trazer esse grão até a máquina para ele ser processado e armazenado. Não necessita de colher o grão seco. As colhedoras conseguem colher aí com 28%, 29% de umidade. E aí necessita de adicionar 100 litros de água para que o material tenha a umidade necessária para as bactérias fermentarem. Os volumes: bolsa de 9 pés com 60 metros, 200 toneladas, para soja 180 toneladas. Para a ganaderia, se for pensarmos em silagem, a bolsa de 6 pés, 90 até 110 toneladas, e grãos úmidos, 119, 120 toneladas. Quando silagem, se eu for guardar a silagem em bolsas de 10 pés, consigo armazenar em torno de 380 toneladas numa bolsa de 100 metros. Um ponto interessante, quando eu armazeno grão seco, lá a umidade tem que estar abaixo de 14% para manter a qualidade do grão seco inteiro. Quando vou trabalhar com grãos úmidos ou grãos reidratados, aí eu posso colocar ele com 14%, mas necessito de adicionar água para ele ficar entre 35% e 40% de umidade. Por favor. 22 mil toneladas de grãos secos e mais armazenados em silagem. Há armazenamento muito maiores do que este. Vamos falar um pouco mais da parte de silagem. Como se trata de um ambiente hermético, como já falei, mantém os valores nutricionais. Por favor. As menores perdas. As máquinas conseguem fazer compactação de 2,12 centímetros, de 22 milímetros. Isso faz com que consiga, em silagem de planta inteira, chegar a 830 quilos por metro cúbico. Isso é uma compactação muito forte, muito boa, faz com que melhore a qualidade, ou melhor, mantenha a qualidade do produto natural. Quando se mantém a qualidade, fermenta o material por 60 dias, tem uma melhor digestibilidade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o porquê dessa melhor digestibilidade e melhor aproveitamento. Você pode ter alguns incrementos de produtividade, como maior produção de carne ou leite, em função principalmente de melhor qualidade de alimento. Isso, com a operação sempre que consegue trabalhar com grandes volumes por hora, isso reduz custos, faz com que o custo seja muito baixo. Na curva final, eu vou apresentar para vocês alguns custos aqui. Por favor. Isso dá certo? Assim dá certo? Eu digo não dá certo. Por quê? Aqui, bastante contaminação, e o trator não vai conseguir fazer a compactação ideal. Aqui, melhor, mais bonito, mais organizado, cheio de terra, também contaminado.
Então não adianta eu tentar compactar com uma máquina maior, mas o material está contaminado. Isso vai fazer com que eu não consiga manter a qualidade da silagem da forma que seria necessário. Por favor. Pode passar. O que acham desse silo? Silo pastel, bem compactado. Cada centímetro de preto, cada centímetro escuro, tem pelo menos 40 centímetros de contaminação. Quando utilizado principalmente para vacas e fêmeas, nos fungos, as micotoxinas farão com que há um desbalanceio na reprodução e vai ter dificuldades reprodutivas quando se utiliza o material dessa forma. Para 1 centímetro de camada preta, baixou pelo menos 6 centímetros de silagem. Então, as perdas, se eu tenho um silo de 2 metros de altura, perdendo 40 centímetros, eu já começo perdendo pelo menos 20% da minha produção. Se eu guardei 100 hectares, na verdade eu só tenho 80 hectares disponível de comida. Porque a minha decisão de trabalhar com silo bolsa? Este silo, trincheira, com concreto, este era da minha propriedade. Olha a contaminação, olha bolor, fungos. Por isso, decidi utilizar silo bolsa, porque assim eu não perco qualidade, não perco volume de material. Por mais cuidado, por mais capricho, termina se perdendo muito. Por favor. Qual sistema tem a melhor compactação? Trator, 8 toneladas, ou uma máquina com 22 milímetros de haste para compactação? Quando o produtor compra um trator, ele quer pneus largos, balões, para não compactar o solo. Mas para a hora da silagem tem que compactar, né? Na hora da silagem, por que gosto vai compactar? Não vai compactar. A máquina, como pega uma camada muito fina, ela consegue fazer uma compactação muito melhor do que os tratores. Por favor. Este é o resumo do que acontece quando nós vamos fazer silagem, né? O que é esse resumo, na verdade? Quando corta a maíz planta inteira, no primeiro dia, oxigênio com açúcar vai formar CO2, calor e produzir água. E vai pegar as proteínas e vai desnaturar as proteínas. Vai fazer com que as proteínas percam qualidade. Por quê? Porque eu tenho ao longo do dia muito oxigênio para que as bactérias aeróbicas, enquanto respiram esse oxigênio, consomem o açúcar. Por outro lado, enquanto elas estão consumindo o açúcar, a temperatura da silagem se eleva. Acima de 27 graus, eu tenho perdas expressivas que podem chegar a quase 30%. E o pH, no primeiro dia, vai cair para 5,2, o que é muito pouco. Quantos dias eu demoro para fechar um silo pastel?
3 dias? 4 dias? 5 dias? Eu preciso de fechar o silo o quanto antes. E eu deixo por 5 dias, 4 dias aberto, com oxigênio, consumindo açúcar, consumindo matéria seca. O que acontece aqui? Eu guardo 1.000 toneladas de silagem no silo pastel. Quando eu vou retirar, eu tenho 700 toneladas, não tenho mais 1.000 toneladas. Por que tenho 700? As bactérias consumiram. Fungos consumiu e fez com que perdesse qualidade. Quando eu guardo em silo bolsa, oxigênio de 4 a 6 minutos é todo consumido. Essas bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio, elas não crescem. Não tem consumo de açúcar. Não tem consumo de matéria seca. Se eu guardo 1.000 toneladas de silagem em bolsa, quando eu vou retirar, eu tiro 950 toneladas. Não é como um silo pastel que eu guardo 1.000 toneladas e tiro 700. Então há uma diferença muito grande nisso. E no silo bolsa, a temperatura vai chegar a 24 graus, 25 graus no máximo, em média. Então não há perdas. Por isso, 12,3% a mais de qualidade na silagem armazenada em silo bolsa. É muito simples. Tiramos o oxigênio, o quanto antes, vai permanecer os níveis nutricionais muito mais altos. Muito melhor. Tenho mais carne, tenho mais leite. Outros pontos que eu tenho que observar em silagem: uma silagem bem picada, bem cortada, né? Com os grãos, todos os grãos quebrados, processados, nenhum grão inteiro. Assim, o ruminante consegue aproveitar todo esse material, aproveitar toda a energia, toda a proteína, todos os nutrientes. Um ponto importante, quando eu planto um milho voltado para a silagem, é o segredo, é o tempo de secagem da planta comparado ao tempo de secagem da espiga. Porque um milho próprio para a silagem, ele precisa de estar a planta toda verde, que é o caso aqui, ó, folhas verdes, todas as folhas verdes, e a espiga já secando, com os grãos maduros, com mais amido. Assim eu consigo fazer uma silagem de melhor qualidade. Então, o tamanho de partícula, o ponto de corte, quantos por cento de umidade se encontra esse material, é extremamente importante. A silagem, para ela ser uma boa silagem, ela tem que estar entre 30% e 40% de matéria seca. E se eu quiser fazer com 45%, não é o que eu quero, é o que a bactéria necessita. É o que a bactéria inoculada necessita para fazer esse processamento todo. Então não é a meu gosto, e sim ao gosto das bactérias que vão fermentar esse material. As bactérias, elas precisam de temperatura, umidade e amido. Nisso, elas regulam o pH e vão fazer todo o processamento dos nutrientes para poder fazer uma pré-fermentação para que melhore a digestibilidade do rumen do bovino. Este ciclo, trincheira, coletamos parte superior, lateral, fundo e meio. Por favor.
Do silo bolsa foi coletado parte superior, meio, lateral e fundo, da mesma forma. Quando comparamos os dois, foi aí que nós chegamos no número de 12,3% a mais de qualidade. Coletas em 300 fazendas. Tá. O que foi notado no silo trincheira? Aqui concreto e aqui no fundo concreto. Perdas nutricionais até 25 centímetros, não só por umidade e por oxigênio, mas o concreto tem o pH de 13 a 14. A silagem, pH de 13,8. O concreto não deixa a silagem fazer a fermentação que ela necessita. Então eu tenho perdas laterais, eu tenho perdas de fundo, e na parte superior, aí é onde fica mais feio. Na parte superior, eu tenho a parte escura, que passou de 38 graus, isso o amido carameliza, e o ruminante não consegue aproveitar. Os fungos estão degradando toda essa parte, estão apodrecendo toda essa parte. Aqui eu tenho uma contaminação por fungos, e somente aqui embaixo eu tenho silagem de boa qualidade. Gosto muito de usar esse gradiente de cores, pois aqui eu consigo ver onde teve alta temperatura e menor digestibilidade, menor disposição de nutrientes, aonde tem contaminação e aonde realmente é uma silagem de boa qualidade. Então, dificilmente nós conseguimos fazer uma silagem pastel ou uma silagem trincheira, aonde eu tenho ela 100% com boa qualidade. Sempre eu vou perder no silo trincheira de 18 a 25% e no silo pastel em torno de até 30 a 33% de qualidade e volume. O porquê que isso acontece? As bactérias precisam de matéria seca entre 30 e 40, com pH para começar em 6, o pH em 6, e baixar para menos de 4. Quando a matéria seca está muito baixa, tem muita água, enterobactérias vão começar a agir, vão começar a fazer com que apodreça o material. Da mesma forma, os clostrídeos também vão trabalhar quando tem pouca matéria seca e muita água. Clostrídio, o botulismo, o animal, se não for vacinado, pode morrer com isso aqui. Do mesmo jeito, as leveduras, elas precisam de oxigênio, mas sem oxigênio, as leveduras elas continuam ainda trabalhando de uma forma um pouco menor, mas ainda continuam consumindo principalmente o açúcar e o ácido lático. E os fungos só vão começar a agir se houver entrada de oxigênio. Quando eu uso uma lona de qualidade ruim, os fungos ficam muito mais felizes do que os bovinos, porque quem aproveita os nutrientes são os fungos no final. Vou me ater só na abertura do silo. Quando o silo está muito bem feito, está com bastante estabilidade, o que acontece? Eu tenho, primeiro ponto, entrada de oxigênio. Depois, eu tenho bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio crescendo. As bactérias anaeróbicas começam a morrer porque entrou oxigênio. O ácido lático começa a volatilizar e vou perdendo todo o ácido lático. O pH começa a subir e a temperatura começa a subir. Por quê? Entrada de bactérias aeróbicas e fungos também vão começar a agir nisso. Então, aqui só para a gente pensar na abertura de silo. Se eu tenho um silo muito bem feito, ele pode ter estabilidade de 48 horas. Se eu tenho um silo mal feito, ele não tem estabilidade de 12 horas.
Então, eu vou tirar o silo, vou colocar no coxo para o animal comer. O animal com narinas grandes, sentindo o cheiro da amônia sendo liberado, ele para de consumir esse material ou consome só o necessário para a vida e não tem nem produção de leite e nem produção de carne. Mas eu já tenho na propriedade silo trincheira. Eu não vou tirar as trincheiras para usar somente bolsa. Eu já tenho um silo pastel lá. O silo bolsa pode complementar. Depois que você ver a qualidade, você toma a decisão se você permanece nesse sistema, se você permanece nesse sistema. Mas a melhor qualidade, a maior qualidade, com certeza, está aqui. Quando um silo pastel, nós vemos ele muito baixo aqui, e nós temos contaminação de até 40 centímetros, o que acontece? Eu tenho uma proporção de material contaminado muito grande dentro do silo. Então, quando eu tenho o silo um pouco mais alto, eu tenho menos área de contato, porém eu tenho muito mais material de meio, o que isso me ajuda a ter uma melhor qualidade. Mas da mesma forma, eu não vou deixar de perder 25% aqui. Não é somente como eu faço, é o sistema que tem essas perdas. Isso é o sistema que tem as perdas. Não é só eu, por melhor que eu faça, eu tenho perdas ainda. Por quê? Quantos dias esse silo ficou aberto para eu poder ir enchendo ele e trazendo o material? 4 dias, 5 dias, até mais. Então não adianta somente eu colocar um filme de melhor qualidade, porque na verdade eu já perdi a qualidade antes de colocar a mão. Então o que a gente tem que pensar sempre é tirar o oxigênio o quanto antes do sistema. Um filme depois, ela vai ajudar a manter, sim, vai manter, mas o que já foi perdido, né? O filme Barreira de Oxigênio. Quem usa barreira de oxigênio em silagem aqui? Poucos também. O material da bolsa, às 12 horas, teremos uma palestra falando sobre bolsa, sobre plástico, sobre embolsamento. O material da bolsa, ele tem uma barreira de oxigênio já direto desse material, mas o principal ponto é eu conseguir cortar em poucos minutos, eu consegui guardar o material dentro do silo bolsa. Um ponto interessante quando eu estou guardando o silo bolsa, aqui eu posso guardar maíz, aqui posso guardar sorgo, aqui posso guardar avena. Então eu tenho a possibilidade de guardar diversos materiais no mesmo pátio. É simplesmente eu fazer a anotação. Aqui, lote 22, lote 21. Então, no mesmo silo, eu tenho materiais diferentes guardados. Um comparativo entre silo bolsa, silo trincheira, silo aéreo, que é o silo pastel, e bolas. Mas vamos me pegar mais nesses 3 aqui. Quando eu penso principalmente eu vou pensar em custo operacional, em mão de obra. Quando eu estou trabalhando com silo bolsa, o custo operacional é muito baixo. Por que é baixo? Porque uma máquina pode guardar 150 toneladas de silagem por hora. Ou
Quando eu vou fazer grão úmido, uma máquina pode fazer 55 toneladas, processar 55 toneladas de grão em uma hora. Isso faz com que o custo baixe, que melhore rendimento, melhore resultado. Quantos tratores eu necessito? Um único. Quando eu vou fazer um silo de concreto ou um silo pastel, quantos tratores, máquinas eu preciso para fazer lá a compactação? Vários. Quantas pessoas eu preciso? Uma única pessoa para fazer a operação de silo bolsa. Quantas pessoas eu preciso para trabalhar com silo trincheiro ou silo pastel? Várias pessoas. Como que está na propriedade de vocês? Tem bastante funcionário capacitado, sobrando gente para poder trabalhar? Acho que não. Então, acho que era só no Brasil que nós tínhamos esse problema. Não é só no Brasil, então, acho que é mundial isso. E como já comentei, as perdas, cerca de 4 a 6% são as perdas por transformação, por fermentação. Silo trincheira pode chegar a 25% e o silo pastel em torno de 30%. Um ponto importante, quando eu vou retirar a silagem, eu necessito retirar uma quantidade mínima por dia de silagem. Então eu tenho que avançar pelo menos 30 centímetros para eu ter segurança. Então, quando eu tenho um silo trincheira grande, eu tenho 36 metros de silagem expostos, pegando oxigênio e perdendo qualidade. Quando eu tenho um silo pastel, eu posso ter 13 metros quadrados, 15 metros quadrados, 30 metros quadrados, depende do tamanho do silo, mas também expondo a silagem e perdendo qualidade. Quando eu tenho um silo trincheira de 10 pés, eu tenho 7,5 metros quadrados, quer dizer, eu não vou tirar de repente uma fatia de 30 centímetros, eu vou tirar uma fatia maior. Então eu sempre vou tirar uma silagem de melhor qualidade aqui, porque o que está exposto ao oxigênio, consumindo açúcar, consumindo matéria seca, é menor. Quando eu vou para um silo bolsa de 9 pés, eu tenho uma exposição menor ainda, e o de 6 pés, uma exposição muito menor. Quando em 6 pés, eu necessito de retirar pelo menos 500 quilos dia, no mínimo. Quando em 9 pés, eu necessito retirar 1.500 quilos dia. Quando em 10 pés, em torno de 1.800 quilos dia. Então, o que define qual o tamanho da bolsa que eu vou utilizar é a quantidade de área do material que eu preciso retirar. Estamos dentro do tempo? Tranquilo? Aqui para mostrar para vocês uma operação guardando silagem de maíz em uma máquina de 6 pés, inoculador. Essa máquina consegue armazenar 60 toneladas por hora, utilizando um trator de 60 cavalos, 60 cm. Um detalhe é que ela necessita de um vagão forrageiro para poder jogar na esteira e puxar a silagem. Lá na mesma máquina, que é a Ingrain 60 ou Ingrain 65, a mesma máquina que é essa parte aqui, tem este acessório aqui em cima, que ele pode receber por basculante, ou como aqui estava mostrando também com basculante, e a silagem vai caindo e ela puxa para cima. Aqui necessita de um trator de 75 CVs. E essa máquina vai fazer 40 toneladas por hora. Essa máquina é a Ingrain 910.
é uma máquina que tem aqui nós temos ela aqui no México, é a 910, 3 máquinas, e também tem a 900, que são praticamente o mesmo equipamento. A 910 ela vem com motor, ela é uma automobilina. A 900 ela necessita de um trator de 110 CVs. Ela tem uma capacidade de 150 toneladas por hora. Pode trabalhar com silagem de maíz, silagem de pasto, pré-secado, DTG, pode trabalhar com diversos produtos para armazenar. Aqui em Uberaba, no Brasil, apesar que tínhamos vídeo antes dela trabalhando aqui no México, né? Mas esse vídeo é em Uberaba. Toda a silagem vai descendo do caminhão, cai no sistema de esteira, a parte das hastes vai pegando a silagem e vai levando para dentro do silo bolsa. Então, dentro de 3 minutos, 4 minutos, 10, 12 toneladas de silagem é armazenada. Assim, tem uma qualidade melhor. Detalhe, essa silagem que vocês estão vendo aqui, lembra aquela silagem que eu mostrei que tinha uma capa podre, perdida assim? Tiramos do silo pastel e embolsamos novamente. Tinha vacas de 3 milhões e meio de dólares comendo essa silagem. Imagina o reprodutivo como não está. Nelore P.O., inclusive, para deixar bem claro ainda. Vou falar sobre a parte de grãos úmidos, né? Grãos na dieta, o animal comendo e uma máquina para trabalhar. Vou fazer alguns comentários sobre grãos úmidos. O grão em si tem o pericarpo, que é a parte externa, tem a parte do germe e a parte do endosperma, que é a parte que nós temos que quebrar e expor para as bactérias poderem trabalhar para melhorar a digestibilidade. Quando eu pego os grãos secos, principalmente milho do Brasil, né? Ontem nós tivemos uma fazenda, eles tiveram a experiência de trabalhar com milho americano e com milho brasileiro. O milho brasileiro é muito mais duro, de pior qualidade. Milho americano, vocês conseguem aqui também ter milho de melhor qualidade, milho com mais amido, milho mais digestivo. Então, quando eu pego um milho seco e eu vou olhar os grãos de amido, eles estão todos agrupados, ligados um ao outro. Então, assim, o animal precisa de quebrar a prolamina através da fermentação para ele poder aproveitar. Quando eu trabalho com grãos úmidos, fermentados por 60 dias, eu faço com que as moléculas de amido, depois de quebrada a prolamina, as moléculas de amido ficam todas expostas. E por isso melhora a digestibilidade. Para vacas de leite, o grão úmido melhora a digestibilidade em torno de 20%. Para gados de carne, animais de corte, vai melhorar em torno de 15%. Em suma, o grão úmido ele substitui o milho seco que tem nas dietas. Não é para substituir a dieta como um todo, mas sim o milho seco. Porque esse processo, como eu já falei, ele aumenta a digestibilidade e aí tem uma concentração de energia. Um outro ponto importante é que, se eu posso colher esse grão com 28% de umidade, eu consigo tirar a lavoura, fazer a colheita, antecipar em 25 dias. Eu libero o solo com 25 dias. Isso é muito importante para eu fazer mais a próxima lavoura. O que acontece quando eu pego uma farinha de milho comparado com os grãos úmidos? Quando o animal come
5,5 kg de farinha de milho moído fino. Esse milho seco, dentro do rumen, ele tem que começar a umidificar, para as bactérias começarem a degradar, e dentro de poucas horas, as bactérias têm que quebrar toda essa farinha, aproveitar todo o amido, para que saia do rumen, vá para os outros compartimentos do estômago do animal e vá parar no intestino só o nutriente. Mas o que acontece com a farinha? Lá no rumen tem um esfíncter, de 2 milímetros. Esse esfíncter de 2 milímetros, toda partícula menor que 2 milímetros vai sair do rumen e vai parar no intestino. Aí, ao invés de ter a fermentação dentro do rumen, eu tenho parte da fermentação intestinal. E essa fermentação, quando ocorre por escapar, por passar, e ela ocorre no intestino, para o ruminante isso é muito ruim. Por quê? Porque quando essa fermentação acontece no intestino, ela tira a mucosa, a capa, e não consegue aproveitar os nutrientes. Então, se eu faço uma análise das fezes, da análise de amido fecal, eu vou pegar com farinha de maíz, eu vou pegar nas fezes 8%, 7%, 10% de amido. Quando eu faço o grão úmido e eu forneço o grão úmido para este animal, parte dessa fermentação que aconteceria no rumen aconteceu dentro da bolsa. O material já vem fermentado, o material já vem com o amido mais disponível. Então, quando esse material entra no rumen, ele aproveita melhor esse amido, e quando ele vai para o intestino, ele já vai quebrado, ele já vai pronto, então o intestino só absorve. Quantos por cento de amido fecal vai sair nas fezes? 1,5% a 2%. O que é uma meta? Abaixo de 2%, nós estamos bem. Se ficar muito abaixo do que isso, pode mostrar que a dieta está faltando amido. Tá? Então eu tenho que ter uma sobra de amido nas fezes do animal. Então sempre pense que todo esse processo com a farinha, com o material seco, ocupa espaço e acontece a fermentação aqui dentro. Isso faz com que o animal gaste energia e desperdice parte dos nutrientes. Aqui, um grão processado em rolo cracker, em monitor. O que é interessante ver? Tenho partículas maiores, partículas médias e partículas pequenas. O que acontece com esse material dentro do rumen? Este material, em até 6 horas, vai ser aproveitado. Esse de 6 a 12 horas e esse acima de 12 horas. Então eu tenho uma constância de liberação de amido do rumen. Isso melhora o aproveitamento do rumen, porque não é como uma farinha que tinha antes, que seria toda essa parte fina, que a partir do momento que o animal comer, ela já começa a agir, então eu tenho um excesso, e isso vai fazer com que o pH caia e passe para o intestino, fazendo com que o animal não aproveite os nutrientes. Então, esses diversos tamanhos de partícula que eu tenho nos rolos crackers, nos rolos processadores, é extremamente importante para o aproveitamento do ruminante. Quando se pensa no processamento versus degradação ruminal, grãos inteiros é um aproveitamento próximo a 60%, os quebrados em torno de 72%, os moídos 77%, floculados entre 82%, isso para grãos duros, e enciclados até 86%. Quando eu vou pensar na parte da degradação ruminal, e na digestão do intestino, eu tenho os quebrados 46%, os moídos
56, os ensilados 76 e os laminados, né, que é milho rolado, sim, aí eu tenho 88. Pode chegar a 98, 99. Esse pode chegar a 97, 98. Tudo depende da dieta como um todo, o quanto de fibra na dieta, o quanto de FN, o quanto há de energia, o quanto há de proteína. Melhor esses números. Da mesma forma, pensando em produção de leite, vacas holandesas não é o caso, a gente está falando em zebu, mas esse é um trabalho clássico de vacas holandesas. Grão seco moído grosso, 37 litros. Grão seco moído fino foi para 38,9. Grãos úmidos ensilado grosso, 39,3. E grãos úmidos ensilado fino, 40,3. Então, quando a gente sai do grão seco moído fino para um grão úmido ensilado fino, a gente tem um acréscimo aqui de 1,5 litro, um pouquinho mais do que isso. Quando um ponto muito importante do grão úmido, eu considero esse o ponto mais importante do grão úmido, na verdade. Quando o ruminante está consumindo milho seco moído, maíz seca moída, ele consome em torno de 10,3 quilos de matéria seca, pensando em 450 a 550 quilos como média. Então ele vai consumir 10,3 quilos de matéria seca. Quando eu coloco o milho ensilado, ele cai para 8,9. Por que essa redução que vai dar próxima de 14%? Porque maíz ensilada tem mais energia e consegue suprir a quantidade de energia, saciando o animal. Ele vai ganhar mais peso? Vai produzir mais carne? Não. Ele vai reduzir o consumo de alimento, mas vai produzir a mesma quantidade do que aqui. Então, quando se pensa no custo diário do alimento do bovino, do confinamento, eu consigo ter de 11% a 14% de economia quando eu utilizo o grão úmido. Quando eu vou fazer grão úmido, o que eu preciso observar? Eu preciso observar primeiro a colheita. Eu posso colher com 12, com 14, com 15, com 20 de umidade. As máquinas colhem com isso. Mas eu posso colher com 28, posso colher com 35. Eu particularmente não gosto da colheita com 35. Quando se faz a colheita com 35 de umidade, os grãos ficam colados na máquina e no outro dia tem que se limpar a máquina. Isso dificulta a operação, o trabalho. Então, quando se trabalha com 25 a 28, eles soltam, os grãos soltam do sabugo. Mesmo eu colhendo com 35, eu tenho que corrigir a umidade. Colhendo com 25, eu tenho que corrigir a umidade para que fique entre 35% e 40%. Porque as bactérias precisam que a umidade seja entre 35% e 40%. Quando eu vou quebrar os grãos, eu vou quebrar sempre entre 3 e 5 partes. Preciso de fazer muito fino? Não necessita. Porque vai ficar por 60 dias fermentando, melhorando a disponibilidade desse produto. Necessita inocular? Sim.
Roquinelli, que é clássico, acho que todos aqui que usarem inoculante usam Roquinelli, e Rio Grande, que é uma outra bactéria que é muito importante para poder melhorar o aproveitamento dos animais. Como eu já falei aqui, da umidade que eu preciso de levar, então eu tenho que saber quantos litros de água. Se eu pegar um milho com 14% de umidade, se eu pegar maíz com 14% de umidade, eu necessito de colocar 365 litros de água para que vá ficar entre os 35 e o 40. Então eu posso trabalhar com grão com umidade e eu posso trabalhar com grão reidratado. Está como compressão, mas é lá a compactação. Precisa de ser forte, tirar o máximo de oxigênio possível para que melhore a digestibilidade. E a fermentação, no mínimo, para maíz, 60 dias. Sorgo, 90 dias. Para poder ter um bom aproveitamento. Na tabela de hidratação, um grão com 20% de umidade, para eu trazer para 37%, eu preciso de 20, com 37, 270 litros de água por tonelada, para poder hidratar. Aqui não é uma conta simples, não é uma conta simples de porcentagem. É uma conta de porcentagem em cima da matéria seca. Se o grão tem 14 de umidade, eu tenho que pegar 1.000 quilos, desconto 14% e faço o cálculo da umidade depois. Então, eu prefiro que use a tabela, é mais simples. Os rotinos quebradores podem ter 9 dentes por polegada, podem ter 6 dentes por polegada, ou 4 estrias por polegada. 6 estrias por polegada, 4 estrias por polegada para maíz. 9 estrias por polegada, avena, sorgo, grãos menores. Tanto úmido quanto seco, esses rotinos processam, quebram. Mas a armazenagem é somente úmida. Não faça armazenagem de quebrado seco, que em pouco tempo ele se perde qualidade. Da mesma forma que, só para poder ilustrar, um bolo de 6 estrias por polegada, os grãos de sorgo ficam dentro, então não processa. Grãos de sorgo necessitam bolo de 9 estrias por polegada. Um pouquinho agora de grão seco sendo embolsado. Uma máquina, essa não tem cracker, não tem processador, é só para guardar milho seco inteiro. Essa, inclusive, é a que está na porta, fora do. A de fora tem essa máquina. Essa é a linha 60, que é a máquina que está no stand. Essa para grãos úmidos, essa para forragem e aquela também para forragem. Aqui ela recebendo maíz, aqui ficam os rodízios, quebradores, e está processando e jogando para dentro da bolsa. Quando aqui observa uma mangueira de água para completar a umidade e também ali também tem na outra dá para ver o inoculador, aqui inoculador, para colocar o inoculante direto nos grãos quebrados.
A linha 65 também tem a mesma função. Olha como é interessante a velocidade que vai moendo. A velocidade com que vai moendo. Aí é surdo. Ela não faz uma farinha. O grão úmido ele tem que ser quebrado. Não pode ser feito uma farinha. Aqui, a Ingrain 90, 55 toneladas hora, rodízios, inoculador e entrada para reidratar. Olha a velocidade que vai puxando o milho. Olha aqui o abastecimento. Essa é a bolsa de uma peça. Da mesma forma, tem uma máquina para trabalhar mais com sorgo, que seria uma máquina com um sistema de martelo, marteleiros, não um sistema de rolo. Temos uma máquina assim também. Ela deixa uma distribuição muito boa, mas isso você pode usar numa dieta nossa, poderia usar esse material seco. Eu prefiro úmido, sempre úmido, aproveitamento maior. Então, dessa mesma máquina, eu consigo guardar em cima do bolso a umidade, porém, moído um pouco mais. Normalmente, para vacas leiteiras, se faz uma moagem um pouco mais fina. Os custos, quando cortou um pouquinho, mas vamos lá. Na Ingrain 90, um custo aproximado de $6 a lona, bolsa, trator e operador, em torno de $6 e pouco a tonelada processada, umedecida, com inoculador, com inoculante e com a lona. Todo o processo. Quando pensa numa máquina um pouco menor, a Ingrain 60, ela vai custar em torno de $6 com 90, aproximadamente, a tonelada guardada. Agradeço a vocês, fico aberto a perguntas. Un aplauso muy fuerte para Lorenzo Gobernador. Muchísimas gracias. Interesantísimo lo que escuchamos. Y tenemos un espacio breve para 3 preguntas. Un espacio muy breve. Únicamente 3 preguntas, por favor. Ahora mismo les pasamos el micrófono. ¿Quién levantó la mano? Cerraron con el tema de los costos. Yo creo que también eso es importante. Ou entender tudo ou não entender nada. Se não mais. Acá hay una pregunta, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Aquí desde Perú visitando Veracruz. Una consulta. Esta tecnología de almacenaje de datos ya tiene más de 20 años, no, mucho más, en Sudamérica. ¿Por qué cree que recién en el 2025 está comenzando a entrar un poco esta tecnología para México? Ótima pergunta. No Brasil, se utiliza há 40 anos
criadores de suínos, de porcos e gado de leite. Para gado de corte há 6 anos, 8 anos também. Então, como aqui também no México, acredito que no Brasil foi motivado porque o milho subiu muito o preço e tinha que se aproveitar ao máximo a atividade. Então, acho que é um pouco por comodidade, por custo do produto. Sí, tenemos otra pregunta. Aquí que levante la mano. Perfecto, ¿de qué lado? Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Conforme se va usando el producto, ¿qué va sucediendo con la bolsa? O sea, ¿la vas destruyendo, la vas cortando, la vas... ¿qué haces con ella? Porque hay un tema aquí en México, el tema de los plásticos, en algunos lugares empiezan a regular. Entonces, ¿qué sucede con eso? Especificamente sobre a política do plástico desconheço. Mas o plástico, pode voltar alguma imagem com uma bolsa, por favor? Mas conforme vai abrindo o plástico, no Brasil, nós vendemos na reciclagem. Há um comércio para reciclagem. Aqui no México, eu desconheço se há ou não. Acredito que vai se aproveitar, porque eu tenho visto todas as lixeiras com separadores de metal, papel. Então, acredito que também tem um mercado para a venda desse plástico. Aqui, só para aproveitar, sempre que eu vou fazer o corte na bolsa, eu faço um corte com uma meia-lua. Nunca reto. Em meia-lua para carregar para o trator pegar o material e não forçar a parte de cima. E a lateral, por que ela tem que ser oval? Porque essa lateral ajuda a segurar, fazer uma barreira para segurar a silagem que está no lado. ¿Está bien? Ok. Tenemos un último espacio para un comentario o una pregunta, por favor. Aquí de este lado. Buen día, muchas gracias, muy interesante escucharlos. ¿Qué se hace con la parte contaminada del producto? Sí, a parte perdida do produto de qualidade. Em estilo bolsa, não. Por favor, a outra. Não tem perdas. Zero perdas. Todo o material que está dentro do estilo bolsa, se está bem compactado, bem feito, você vai aproveitar todo ele na nutrição. Não tem um resíduo ou alguma coisa para eu descartar. Todo esse produto é aproveitado na alimentação. Tanto a silagem de planta inteira, quanto os grãos úmicos resgatados. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o otro comentario por parte del bonito? Aquí tenemos una última pregunta. Muchas gracias. Nós estamos com o estante da Agromai com a marcha. Se alguém também tiver dúvida, quiser ir até lá para a gente poder conversar depois, estamos à disposição. Buenos días. Buenos días. Un hermoso país de México. Los niños se engordan. Y pues empecé con el helado y
trabajamos con bolsas individuales de 60 por 70. Me llama la atención porque, pero habla de muchas hectáreas, o toneladas, perdón, que son 110 por bolsa. Mi pregunta es, ¿habría más pequeñas? Porque a veces los pequeños productores no tienen hectáreas en abundancia para sacar 110 toneladas, entonces hablamos de 40, 50, y considero que sería un buen escenario. Sim. As bolsas precisam de tirar pelo menos 500 quilos por dia. Tem bolsas menores que poderia trabalhar até com 350 quilos. Então, se é silagem, se pensar em 500 quilos para um animal comendo 20 quilos a partir de 25 animais, daria para já ter o sistema de celulose. Então, as máquinas elas têm essa proporção de 5 ou 6 pés, que são as menores. Então, acima de 20 vacas, acredito que já daria para trabalhar. Isso por 500 quilos por dia. Né? Quando a gente fala em 100 toneladas, é pensando em guardar para o ano todo ou para um período mais comprido também. Como ontem, nós vimos uma propriedade com 43 mil bois aqui também. Ótimo, né? Mas acho que tem para os dois tamanhos, para pequeno, talvez não muito pequeno, mas para pequeno e para grande, as máquinas conseguem atender. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto despedimos con un fuerte aplauso a la ministro Presidenta con Roberto Maitana desde Brasil, con su conocimiento y con todo esto que nos ha dado. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Obrigado. Perfecto, vamos a dar continuidad. Recordemos que tenemos un espacio de stands y una expo, y precisamente el siguiente tema es silobolsas, una solución eficiente para el almacenamiento de granos húmedos y forrajes. Ellos tienen un stand donde se hablan más de plásticos todavía, si quieren